Salve, salve! Esse é o Insight AsaCast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Eu sou o André Castro e estamos juntos para mais um papo que certamente vem aí para revolucionar o nosso mercado de transporte e logística. E nesse episódio vamos falar sobre a torre de controle como um centro de gestão do nosso mercado. E para isso trouxe especialistas, hein? Vamos descobrir o que é essa tal torre de controle. Vamos começar apresentando aqui o diretor de operações da Tora Transportes, Charles Cunha. Bem-vindo, Charles. Obrigado. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. E de volta aqui conosco, temos ele, o gerente regional de vendas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, João Minucci. Bem-vindo, João. Obrigado, André. Estamos muito felizes em receber a Tora para ela passar um pouquinho desse aprendizado fantástico que é a gestão à vista, né? Vamos dizer assim, né? Já quero entender tudo, estou cheio de dúvidas, imagino que também quem está nos acompanhando também tem dúvidas, mas eu queria pedir para você, Charles, conta um pouquinho para a gente quem é a Tora, como é que vocês estão trabalhando, há quanto tempo no mercado, dá um panorama geral de vocês aí para a gente. Tarefa difícil. Opa. Uma empresa de 52 anos, falar quem é a Tora é difícil. Mas a Tora vem vivendo um momento muito legal, a gente está... acabamos de receber um prêmio essa semana como o melhor transportador do Brasil para uma grande revista aí, foi muito legal. Parabéns. A gente hoje é um operador logístico de um faturamento anual de 1,5 bilhão. Opa. No segmento é um faturamento importante. A gente está bem diversificado, né? A gente é muito forte na siderurgia, mineração, automotivo, sempre com grandes clientes. O ramo farmacêutico, alimentício. A gente está aí, digamos, espalhado praticamente todo o Brasil e também o Mercosul. É bem verdade que muitas das operações se originam no Sudeste, mas muita coisa para o Nordeste. A gente tem enfrentado também aquelas questões envolvendo as secas lá para o Norte e toda a logística envolvida nisso. A gente está nesse jogo todo, né? E como disse, é uma empresa de 52 anos, muito saudável, sempre com foco no atendimento ao cliente, né, que é um mantra para a gente lá. E estamos muito felizes de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse tema tão divertido, né? E que a gente persegue tanto no dia a dia, que é sobre a torre de controle. Né? Vamos aproveitar e já mandar o meu abraço para o pessoal da Tora, né? Por favor. Nosso abraço para Contagem, Minas Gerais. Terra boa, Terra cafezinho, boa. pãozinho de queijo. Tem um café bom lá, Charles? Tem. Eu era um cara que não era apaixonado por café. Devolve a carteirinha de mineiro. E aí não, aí para ter a carteirinha, tive que começar a tomar um cafezinho. Tanto é que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pedi foi um café, ué. E fui muito bem recebido e tomei um café. Ô, João, você vê que o cara já habituou nas Minas Gerais quando fala cafezinho. Cafezinho. É cafezinho, né? Já tem ali um... Você sabe que para logística, Minas Gerais ajuda muito que você ganhe em produtividade, porque você vai conversando, reduzindo as palavras, e você ganha em velocidade de comunicação, isso é importante. Insight, já temos um primeiro insight já aqui. Agora, gente, falando um pouco sobre a nossa temática, né, da torre de controle como centro de gestão. Ô, João, me ajuda a definir o que é essa tal torre de controle que nós estamos falando? Poxa, André, esse é um desafio, né? A torre de controle nada mais é que gestão à vista de operações diversas, né? Seja ela logística, seja ela gestão de jornada, seja, por exemplo, controle de custo, prevenção de acidentes, né? Então, são módulos diversos ali. E hoje, a Tora Transportes está fazendo muito módulo gestão de produtividade, né? Então, a gente tem alguns cases, algumas histórias aqui que o Charles vem para contar para a gente de como que ajudou até na gestão junto aos seus embarcadores a ganhar essa produtividade, a ter essa gestão de forma mais dinâmica, rápida e fácil, né? Porque são vários cruzamentos de dados. Pensa você tendo que cruzar dado A, B, C ou D para tomar uma decisão. E a gente fazer toda essa gestão em uma única só plataforma, de rápido acesso, você olhar e saber qual a tomada de decisão que você vai seguir. De alguma forma geral, então, é um grande painel de controle, onde você tem todos esses insights ali para ir calculando métricas e tomando decisões. Exatamente isso, um pouco disso. É onde você, de forma rápida, consegue visualizar o que você vai tomar de decisão, conciliando todos esses dados gerais, né? Que legal, que legal. E aí quero saber já, Charles, como é que a torre de controle pode ajudar vocês na otimização da operação? Qual que é o uso real de vocês ali? Existe um modismo hoje, todo mundo quer ter sua torre de controle, não é? Né? Se você
vai receber um cliente, você não tem lá uma meia dúzia de televisão para mostrar alguns indicadores, você está fora, né? São umas televisões assim, o pessoal fica ali meio estúdio de televisão. É aquela assim, coisa meio de aeroporto. Meio né? de aeroporto. De aeroporto. Que legal. Só que a torre de controle ela vai além, que é uma questão conceitual muito importante. Uhum. E o que é o consenso até no mercado? Você tem o primeiro momento da torre que você começa a trabalhar com itens olhando no retrovisor, né? Os próprios, nesse sentido, a própria Michelin ajuda muito com os rastreadores e você consegue gerar para o cliente, né, médias de tempo de carga, de descarga, enfim, é um olhar de retrovisor. Uhum. Quando você começa a evoluir, você percebe que você pode agora começar a ter dados em tempo real e tomar decisões em tempo real, sobretudo do ponto de vista de produtividade dos caminhões, dos seus recursos. Que legal. Então você tem, por exemplo, clientes nossos, que a gente trabalha hoje com a tecnologia de vocês, e que a gente tem os tempos de movimento dos caminhões dentro de várias locais de carregamento do cliente, com metas estabelecidas, né, de tempo adequado que ele fique ali, ou seja, para uma carga ou uma descarga, e quando aquilo começa a sair do ponto ótimo, a gente consegue fazer um acionamento ao cliente, no sentido de identificar qual que é o problema, por que daquela demora, etc. E com isso a gente começou a ter uma evolução do que a gente chama, eu já citei, da produtividade. Ou seja, com o mesmo equipamento eu começo a conseguir fazer um número maior de viagem, com isso eu tenho uma diluição de custos fixos e, evidentemente, eu começo a ter um melhor resultado. Tendo o melhor resultado, eu consigo entregar para o meu cliente um frete menor e, portanto, tanto a gente tem resultado bom, como também o cliente se sente muito mais feliz. E, na minha visão, é algo que contagia em todos os aspectos. O meu fornecedor, por exemplo, agregado, eu consigo colocar para ele um maior número de viagens, portanto, ele fica mais produtivo. O meu cliente, porque começa a ter uma visibilidade da operação dele e, portanto, ele consegue arrumar aquilo que é necessário dentro de casa, e a gente consegue ter um contrato saudável, o que me permite ficar um longo tempo naquele contrato, naquele cliente que a gente está falando. Né? E aí você comentou sobre os dados, e a gente vem falando muito sobre os insights como um serviço mesmo, né? Essas informações. E aí os insights, como você comentou, né, de olhar para o retrovisor, eles são dados, né, são informações que vocês usam na estratégia, como, vamos analisar o que já foi, ou tem um momento em que você pega esses dados e traz para construir a estratégia? Onde é que você usa os dados? Tem ambos os momentos. Né? O já foi, você olha muito para tentar reparar e não cometer, talvez, um determinado erro, ou fazer uma comparação de um andamento de um projeto. Você começa com um projeto que ele estabelece lá que você vai fazer X viagens no mês. Passado aquele primeiro mês, quando você olha esses dados para trás, você percebe que aquilo que foi orçado, planejado, não está acontecendo. Então, ali você já tem material, subsídio para sentar com o teu cliente e conversar sobre aquele projeto, por que ele não está andando de acordo com o que foi planejado. Por outro lado, quando você tem projetos maduros, né, o dia a dia você tem nuances, né, seja uma quebra de máquina do cliente que não vai possibilitar um carregamento, seja até mesmo um impedimento numa estrada que vai atrapalhar que você chegue com o caminhão. Você ter essas informações em tempo real, ela te possibilita, naquele momento, tomar decisões, por exemplo, por que eu vou mandar um caminhão seguir viagem se eu sei que você tem uma limitação, uma barreira impedindo o tráfego do caminhão ali. Por outro lado, se eu estou naquele dia com a baixa produtividade por um problema de quebra de máquina do cliente, eu aciono esse cliente junto com a gente, de alguma maneira, a gente faz alguma solução para aquela questão. Olhando mais para frente, que para mim aí sim é o suprassumo, é você começar a utilizar cruzamentos de informações do dia a dia, entender que há um movimento importante de mudança no escopo original e propor para o seu cliente talvez uma alteração de escopo. Muitas vezes você pode entender que para você imprimir mais produtividade, talvez você tenha que trabalhar com 2 motoristas. Por outro lado, também você pode entender que, dado a forma e o fluxo de trabalho do cliente, que você tem que reduzir a quantidade de caminhões. Então perceba que tanto você olhando para o retrovisor, tanto você tomando decisões para mudar a rota do dia a dia, e tanto olhando para frente, a torre de controle é fundamental em qualquer um desses aspectos, né?
Virou ferramenta de trabalho. Ela né? é hoje, né, e de novo, né, sem modismo algum, ela é hoje, digamos, o cérebro de qualquer operação. Você tem uma torre de controle. Quanto mais próximo e mais perto do estado da arte que você tiver com uma torre de controle, é bem provável que você esteja também muito próximo de um melhor resultado do equipamento, das pessoas, enfim, dos recursos que estão envolvidos numa determinada operação, né? Show de bola, agora estamos entendendo. Ô, João, fiquei pensando também que a torre de controle traz impactos para o ecossistema como um todo, assim, né? Traz impactos para as pessoas, né? Para o motorista que está ali na boleia, traz impactos para o planeta, de alguma forma, né? Pelos impedimentos ambientais, e também tem um impacto direto na performance, né? Não tem mais como, né, ter uma operação logística quase em 2025 sem essa ferramenta, né? André, exatamente isso. Por quê? Tenho certeza aqui que o nosso amigo Charles, ele apresentou isso de uma forma muito clara aqui, né? E aí, só complementando a boa fala dele, essa torre, ela traz umas previsibilidades, por exemplo, de performance, de recursos, às vezes, da própria indústria, que o Charles está indo lá prestar um serviço. O Charles consegue, por exemplo, a Tora consegue chamar esse cliente dela para conversar e falar, olha, tem gatilhos na sua operação que você pode ser mais produtivo. E o cliente da Tora fala, mas como? Como que você faz isso? Olha, a gente mediu os tempos e movimentos dentro da sua operação e a gente viu algumas oportunidades. E aí a própria Tora, ela sugere ao cliente dela algumas melhorias, ou seja, operacionalmente, ela melhora a operação dela, melhora a operação do cliente e tira a improdutividade operacional da indústria, tira o tempo lá de permanência, né, do transporte, aumenta a produtividade. Isso impacta várias situações, tanto ambientais, custos operacionais. Então, auxilia em várias frentes, né, porque ele utiliza essa inteligência para uma gestão a quatro mãos que a gente está acostumado a falar no transporte, né, que é a conexão de todas as áreas, de toda a cadeia de transporte, que a gente chama aqui internamente cliente, embarcadores, né, e transportadores. Então, ele conecta com várias áreas para mudar essa performance de um ecossistema. Estou impressionado com a alta tecnologia, é muito legal, muito legal. Mas eu também imagino que para fazer a implantação, digamos assim, dessa torre de controle, nós temos aí uma mudança cultural, né? Chegamos lá, talvez em algum momento lá na sala, como você comentou, das televisões e disse, pessoal, a partir de agora tá todo mundo monitorado. Como é que foi isso aí, Charles? No ecossistema como um todo, né? Desde o motorista lá, que também, num primeiro momento, pode se sentir meio incomodado. Como é que foi essa implantação da torre de controle para vocês? Tem vários aspectos para se abordar. Deixa eu pensar no sentido seguinte. Os programadores, aqueles meninos lá e meninas que fazem o dia a dia dos caminhões, ou seja, para onde vai, o que carrega e não carrega, normalmente, antes de você ter uma torre, ele tem o seu controle paralelo, seu controle pessoal. E você tirar dele aquela segurança que ele tem de saber quem são os caminhõezinhos dele, o contato ali por telefone e tudo mais, tirar da mão dele e falar o seguinte, ó, a partir de agora, a torre vai te dizer quem que é o melhor caminhão, o melhor motorista para aquela carga. Como era antigamente? Era no caderninho mesmo, Charles? Assim, e não é a Tora, né? É o transporte. O mundo, Brasil, não você só... teve um momento em que você tinha os programadores que eram quase reis das empresas. Por quê? Ele tinha o domínio das informações. Então, você imagina informações espalhadas na empresa, cada um cuidando do seu grupinho de motoristas, como que você conseguia estabelecer qualquer tipo de sinergia, de integração num ambiente desse? Eu te pergunto como que você conseguia. Evidentemente, depois você descobre o quão ineficiente você estava. Imagina. É bem verdade que quando você está imerso naquele modelo, você não consegue ter essa percepção. Sim. Por isso que no mercado tão disputado como é o nosso, quanto mais eu conseguir antever, quanto mais eu tiver com o meu recurso bem medido, mensurado, ótimo em quantidade, em tempo, mais competitivo eu com certeza vou ser. Sim. Mas voltando à tua pergunta, talvez a principal resistência seja aquele usuário da torre, que até então não era a torre, eram os departamentos de programação,
que não tinha a tecnologia aliada dele. E um dos aspectos que eu acho muito importante, que aí vem os cases de sucesso, é você trazer o parceiro igual Michelin para dentro de casa, entender esse nosso ecossistema e, junto com a gente, começar a sugerir modelagens que respeitam as particularidades das operações, respeitam a condução até então pela própria empresa. Sim. E dali para frente começa a propor melhorias em prol de você ter a torre de controle. Isso é muito legal, né? Porque é um processo de transformação cultural na empresa. Não tem a dúvida. E que vai chegando e vai trazendo benefícios para todos os lados. Não Assim, tem a né? dúvida. Exatamente. Mas tem um trabalho de treinamento também, não tem, João? Porque não adianta eu só colocar lá um foguete, mas não sei operar, não sei apertar o botão ali. André, eu acho que você foi cirúrgico. Realmente é o treinamento, que daí a gente auxilia também essa mudança cultural. Né? Porque o Charles falou muito bem, que tem uma resistência. Mas, quando a gente mostra em conjunto, quando a gente faz esse trabalho conjunto entre Michelin e Tora, chama o time da Tora que vai fazer essa gestão, né, à vista lá, né, mostra os benefícios, quais são as vantagens, o tempo que ele fazia um processo manual, que hoje ele não vai precisar fazer. Quando ele começa a entender o porquê, e a gente deixa muito claro esse trabalho conjunto do porquê, e qual que é o significado disso, o que isso vai abranger, automaticamente eles mudam essa percepção e a gente começa a ganhar aliados. Né? Eles vêm e falam, poxa, hoje eu não consigo viver sem a torre de controle. Ou, como a gente demorou tanto tempo para fazer essa mudança cultural, né? E isso facilitou. Então, a Tora hoje, por exemplo, transportes, ela tem cases dentro dos clientes dela através disso, né? Mostrando, e a gente até falou um pouquinho aqui, de como que isso mudou um ecossistema lá na ponta através desse movimento. Ou seja, aqueles operadores que eram um pouco mais resistentes inicial, aquela cultura um pouco mais travada, eles começaram a ver, poxa, é isso que a gente precisa para ter uma eficiência melhor. E aí começaram a ver quanta oportunidade existe. Né? E aí ficaram mais eficientes, com mais tempo ainda para poder fazer uma melhor gestão daquela cadeia de motoristas. Né? Você me permite, por favor, você conseguir antecipar para o cliente, seja qual for a notícia, boa ou ruim, mas antecipar para o cliente, dar visibilidade para ele do que está acontecendo. Tudo bem que a gente trabalha no B2B, mas dá para fazer uma analogia com o B2C. A mesma ansiedade que a pessoa que comprou o livro tem de esperar chegar o livro, ter todo aquele tracking daquela carga, o nosso B2B também. Você tem um cara da logística lá que está devendo lá uma encomenda para alguém do comercial dele e que ele precisa saber o que está acontecendo com a carga dele. Quando você começa a dar essa condição para o teu cliente, o relacionamento muda, as possibilidades de aumentar negócios, elas potencializam, né? Então, de novo, né? A torre de controle tem, entre outros aspectos que a gente destacou muito operacionais, ela também tem aspectos estratégicos, do ponto de vista de você aumentar o mercado, ganhar novos negócios. E aí eu comento sempre isso, você sai daquela questão aqui do custo para o investimento, daquilo que é um centro de custo para aquilo que é um investimento para novos negócios. Quando você tem essa maturidade, começa a entender como uma ferramenta estratégica, as coisas mudam de maneira drástica, começa a evoluir e baixa a resistência. Tenho a impressão de que nesse nosso mercado atual, quem não tiver esse tipo de tecnologia, seja pelo respeito aos P's, né, tudo mais, tá fora do jogo, né? Tem que ter esse tipo de autonomia pensando nessa lucratividade, nessa competitividade, né? Não tem mais como operar sem uma tecnologia. Eu diria que a torre hoje, ela é obrigação e cabe agora a gente melhorar cada vez mais, olhar para frente. Total. Porque é toda uma ciência e que requer muita interpretação de dados, não é? Muita arquitetura ali de oferta e demanda. Então, a gente todo dia tem uma oportunidade nova, porque os clientes surpreendem a gente em todos os aspectos. Né? Ainda tem bem, picos né? e vales de demandas. Né? Então, a gente entendendo cada vez mais, e aí para mim tem que vir muita tecnologia em cima disso, quanto mais eu entender, mais blindado eu fico no mercado, no sentido de o cliente gostar do meu trabalho e, de alguma maneira, criar uma fidelidade ali, justamente porque você está agregando valor ao trabalho. Né?
Que demais, gente. Ó, eu sei que nós já estamos aqui, já quase encerrando o nosso tempo desse episódio, mas eu queria só finalizar. Você comentou muito sobre essa visão dessa construção. E se conecta muito com a essência da Michelin Connected Fleet, dessa construção da visão do futuro, né? Dessa mobilidade sustentável. E se você pudesse fazer um pedido, Charles, como é que você deseja, como é que vai ser a mobilidade, a logística, o transporte, o nosso mercado para o futuro? Quais são os seus principais desejos ou suas principais sensações, os insights do que como precisa ser o nosso mercado? Eu não sei como vai ser, mas eu posso me arriscar a dizer como deveria. Por favor. Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais na multimodalidade. A Tora ela é muito especialista nisso. Nós temos terminais multimodais espalhados no Brasil. A gente recebe muita coisa de ferrovia, faz as pontas menores com rodoviário, as pontas maiores também a gente expede na ferrovia. E nesse sentido, esse estímulo para a multimodalidade, seja a cabotagem, seja a ferrovia, seja o rodoviário, ela só é, de fato, agregadora de valor se você, naquele sentido, der para o cliente a visão adequada do que está acontecendo em toda essa malha, que ela pode ser muito complexa em alguns momentos. Sim. Então, na minha visão, a gente tem que investir muito na visibilidade, no envolvimento desses atores, seja ele o transportador rodoviário, o ferroviário, seja qual for, de maneira que o cliente se sinta confortável de aplicar o seu recurso na multimodalidade. Para tanto, há de se ter um investimento muito grande das empresas, tanto as de tecnologia como os operadores logísticos, no sentido de garantir essa visibilidade. Uma vez sendo mais multimodal, você começa a tirar, por exemplo, caminhão de longas distâncias e colocando isso numa ferrovia, você tira muito poluente do ar, né? Isso é muito importante. Você começa a valorizar mais o motorista em rotas que são mais adequadas para o dia a dia dele, que são as rotas de média, de curta e média distância, em que o cara muitas vezes consegue ir embora para casa e tudo mais, e não ficam dias e mais dias fora de casa. Com a torre de controle, com um baita monitoramento, você consegue melhorar os tempos que esses caras ficam em carregamento e em descarga, e também ajudando nessa questão, nesse aspecto social, levar o motorista para poder curtir mais, ficar mais em casa. Então eu vejo que a aplicação de tecnologia, você de fato colocando a multimodalidade para acontecer, né? E os nossos parceiros como vocês, Michelin, abraçando essa causa, entendendo que a torre de controle é muito mais, né, do que só um sistema, mas ele é um agregador de valor para toda uma cadeia, com certeza nós vamos ter um mundo melhor, mais barato, do ponto de vista de custo de transporte, melhor para se viver, menos poluição, o motorista mais satisfeito em casa, as mercadorias chegando mais rápido e, quando não, pelo menos sendo muito bem rastreadas, né? Assim seja, né, João? Amém, né? Assim seja, muito legal. Complementos, João? Como é que vai ser Eu gostaria esse de complementar aqui, até estou com uma fonte aqui do Gartner, né? Que ele traz a visão mais ousada, aponta que um cenário até 2027, né? Quase 15% das novas aplicações serão geradas automaticamente por IA. Então, é muito disso, né? A torre de controle, ou seja, a gente está cada vez mais colocando inteligência artificial para esse processo que perdia muita produtividade. E com o cruzamento de dados e a inteligência artificial vindo corroborar, vai ser mais produtivo, né? Então, a gente sendo mais produtivo, a gente contribui com várias relações, né, do que a gente está falando de pessoas, performance, planeta, N situações que a gente vem falando aqui, isso vai contribuir. Então, esse é um futuro que já está aí, já está chegando. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já é real, né? A Tora já está trazendo esses exemplos. Acho que a inteligência artificial, eu acho que ela vai potencializar isso de uma maneira e com uma velocidade, e que aquilo que parecia um pouco mais distante, até para a sobrevivência no mercado, vai ser necessário que as empresas adotem. É bom saber que a empresa igual a Michelin está à frente disso e contribuindo com a gente, né? Isso é construção de visão de futuro, né, João? Sempre, sempre. A gente tem que estar sempre antenado, né? Então, a gente tem uma equipe gigantesca, sempre olhando para o futuro, olhando para o que o mercado está pensando, para onde que ele vai, o que ele vai fazer. Então, tem muita coisa legal, claro, tem muita coisa estratégica que a gente não vai abrir, mas a gente está sempre com esse olhar, né, com parceiros como a Tora Transportes, né, que nos traz essa visão e também nos provoca essa melhoria também como empresa.
Senhores, teríamos muito mais assunto para falar por aqui, mas Esse assunto rende. é muito legal, né? Muito bom, é interessante poder também ter esse conhecimento das estruturas tecnológicas, né? De como é que o mercado também vai evoluindo, né? Isso aí. Ô Charles, manda o nosso abraço lá pro povo de Contagem, para todo o time da dúvida. Tora. Muito obrigado pela sua E vocês estão participação. convidados para aparecer lá para tomar um cafezinho com pão de queijo. Falei pra você, cara. eu tô Minas vendo. Gerais é A gente diferenciado. faz um podcast lá com uns cafezinhos na mesa, um pãozinho de Aí queijo. vai conhecer, né, o calor É. humano de Minas Gerais. Alô, Michelin, quero muito, A quero turma muito. lá é isso aí, é calorosa. Né? Te agradeço então pelo convite e pela sua participação aqui no nosso Eu que podcast, agradeço. viu? Conte com a gente. É muito bom falar de logística. Uma delícia. Sempre. João, obrigado mais uma vez, viu, meu querido? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Charles, Eu pela agradeço. presença aqui Obrigado. nesse momento tão importante do transporte. E agradeço também a você que está conosco aqui no Insight AsaCast. E a gente se encontra no nosso próximo episódio, conversando, falando, reverberando todas as novidades e os insights do nosso mercado de transportes e logística. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!